Turminha, boa noite. Vamos começar a nossa live, que eu estava ansiosíssima para conversar com vocês, para dividir esse assunto, esse tema aqui que é tão bacana. Eu vou esperar uns minutinhos aqui para todo mundo chegar, para as pessoas saberem do que a gente vai falar, porque tem muita gente que não sabe do que se trata. Meu bate-papo vai ser com o doutor Alessandro, que na verdade quem vai falar... Ah, Fabi, meu amor, tem um monte de gente já entrando. O Alexandre, Giovanni, eu vou ver assim se o doutor já tá por aqui. Doutor, cadê você? Aqui, ele vai estar no Instagram da clínica Elcimar Coutinho, para quem não sabe, esse... Ah, é aqui, achei, pera. Vamos lá, aqui. Que é a pessoa mais importante dessa live. Vamos ver, ele está, eu estou aguardando. Gente, o assunto é muito legal. Doutor, boa noite. Boa noite, Amanda. Tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo jóia, doutor. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito por você ter aceito o meu convite para bater esse papo aqui comigo e com todas as pessoas que estão aqui, que são do meu Instagram, porque eu uso há 18 anos, né? E muitas amigas minhas usam por minha causa, porque eu indico que é sensacional, depois você vai contar pra gente aí tudo. E só que muita gente ainda não sabe o que se trata do que se trata. Então, muito obrigada por você vir aqui esclarecer, responder algumas perguntas, aliás, que todo mundo pode perguntar o que quiser para o doutor, que estamos aqui para isso, não é isso, doutor? Isso mesmo, Amanda. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, no meu nome, no nome da Clínica Elcimar Coutinho, e é um prazer poder falar com você sobre esse tema. Doutor, ó, o prazer é todo meu. Ó, só para as pessoas entenderem um pouquinho, é o seguinte: eu vou só falar uma coisinha rápida e depois vou deixar para o doutor Alessandro falar com a gente. Eu tinha muita cólica. Eu tinha uma menstruação assim de 7 dias, hemorragia quase praticamente, sangrava muito e muita cólica. Falei, meu Deus do céu, não é possível. O que eu faço da minha vida? Comecei a pesquisar, porque eu pesquiso muitas coisas. Descobri doutor Elcimar, que é um mestre dos magos de... Assim, eu acho que, como que a gente pode falar? É uma das figuras mais importantes da medicina moderna, né? Só Sim, que ele descobriu isso há não sei quantos anos atrás, né? E aí, o que que eu descobri? Que eu ia achar uma coisa que ia parar meu sangramento, ia tirar a minha cólica, ia tirar a minha TPM, ia... Como é que eu posso fazer? Falar, contraceptivo, depois você pode me falar se é 100%, qual é a porcentagem, porque para mim é 100%, eu uso há 18 anos e nunca tive problema. E libido melhor. Falei, gente, descobri, estou no paraíso, que aí é o gestrinona, né? E aí eu queria que o senhor explicasse para todo mundo que está aqui do que se trata, o que é isso, como que é. É com você. vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente precisa explicar, né, para as pessoas que estão conosco é o que é a gestrinona. A gestrinona é um hormônio derivado de um outro hormônio que é produzido no corpo das mulheres, chamado progesterona. A progesterona, ela é produzida pelo ovário, principalmente após a ovulação, e pela placenta. E como o próprio nome diz, progesterona é progestação. Então, a natureza criou esse hormônio para dar a oportunidade das mulheres engravidarem. Pois bem, a gestrinona é derivada da progesterona. Então, a gente pega a progesterona, muda a estrutura química dela e faz-se a gestrinona. A gestrinona, ela foi sintetizada lá no século passado, na França, na década de 70. E o registro dela ocorreu no Brasil em 1985. E quem trouxe a gestrinona para o Brasil foi o doutor Elcimar Coutinho. Exatamente. Então,
E a gestrinona, ela tem características muito peculiares. Ela tem uma característica que a gente fala que ela é androgênica. Ou seja, ela altera um pouquinho o equilíbrio da balança hormonal e deixa um pouquinho mais nivelado para hormônios masculinos. Então, ela tem diversas funções que a gente vai falar, diversas indicações, e a partir do momento que a gente fala das indicações, obviamente a gente tem que falar das contraindicações também. Por quê? Porque nós, médicos, né, nós somos formadores de opinião e nós temos responsabilidades com o tratamento das nossas pacientes. E, obviamente, antes de fazer o bem, nós não podemos fazer o mal. E o interessante, Amanda, isso é muito importante. O resultado, independente qual é o cenário que a mulher está inserida e quais são os nossos objetivos, o resultado do implante que a gente está colocando na paciente vai ser direcionado pelos hábitos de vida dessa paciente. Então, aquela paciente que tem consciência que ela precisa ter bons hábitos de vida no tocante à alimentação, uma alimentação que fuja de alimentos de alto índice glicêmico, aquela paciente que sabe, tem consciência da importância diária da atividade física, ela vai ter bons resultados com os implantes. E quando eu falo implantes, para não ter qualquer dúvida, os implantes nada mais são do que uma via de administração hormonal. Então, é um tubinho de silicone e dentro desse tubinho de silicone eu posso colocar diversos hormônios. E dentre esses hormônios, o que a gente vai falar hoje é a gestrinona. Então, doutor, tem assim, é que você falou de benefícios, né, pós e contras, mas os contras são muito poucos, né? Porque os benefícios são vários, né? Os benefícios são vários, mas mesmo que existam riscos e esses riscos sejam menores, uma vez que porventura possa prejudicar a paciente, a gente tem que ter muito cuidado. Então, eu acho que a gente tem que começar a nossa live falando, eu falei tudo isso, por quê? Porque eu sei que na mídia tem o nome de chip da beleza, mas a paciente, ela é responsável pelas escolhas dela, né? E boas escolhas é que vão trazer beleza para a paciente, né? Então, aquela paciente que faz escolhas saudáveis e se compromete com a saúde dela, que é o seu caso, essa paciente, quando a gente coloca a gestrinona, tem tudo para dar certo. A gente vê aumento de massa magra, né? De músculo, de osso e diversos benefícios que a gente vai falar um por um aqui. Mas, em contrapartida, aquela paciente que cultiva péssimos hábitos de vida, como, por exemplo, a paciente fuma, a paciente é sedentária, a paciente está acima do peso, ela não tem um comprometimento com a saúde dela, se eu prescrever gestrinona para essa paciente, eu posso alterar de uma maneira negativa a parte metabólica dela. E aí ela vai ter mais efeitos androgênicos, mais ganho de peso em função de retenção hídrica, mais acne e por aí afora. Então, esse é o primeiro ponto, né? A beleza é uma escolha que nós fazemos em bons hábitos de vida, em relação ao nosso bem-estar. Isso é a coisa fundamental. Doutor, a grosso modo falando, ele é assim, ele potencializa o que você faz. De repente, eu que tenho uma atividade física bacana, me alimento bem, ele vai fazer isso. Mas quem... é porque eu falo isso porque tem muitas amigas minhas que falam assim, Amanda, você tem esse corpo por causa do implante que você usa do gestrinona. E coloca e come igual uma louca e engorda. Eu falo, mas ele vai potencializar o que você faz. Você come igual uma louca, você vai engordar, né? E eu acho que por isso que eles chamam de chip da beleza, porque ele dá mais disposição, né? E se você tem uma vida assim, regrada, mais saudável, isso tudo é um espelho do que você potencializa. Então, acho que por isso que eles falam que é chip da beleza, né? Perfeito, perfeito. O chip, ou o implante hormonal de gestrinona, ele vai de encontro aos seus hábitos de vida.
Então seria uma injustiça muito grande com você, por exemplo, Amanda, de falar que o seu corpo, você é saudável, você tem um corpo bonito porque você usa gestrinona. Isso não é verdade. Você, com certeza, sempre optou por ter bons hábitos de vida em relação Fui à atleta. alimentação, em relação à atividade física, uma vez que as coisas estão equilibradas para você e a gente prescreve a gestrinona, e como muito bem você falou, a indicação da gestrinona foi médica, foi para tratar a sua cólica, foi para tratar o seu excesso de fluxo sanguíneo no período menstrual, para tratar a sua TPM, e a gente vai explicar por que isso acontece. E a partir do primeiro momento que o objetivo foi te dar qualidade de vida, foi deixar você ser a mulher que você queria ser, não viver aquém do que você poderia viver. A partir disso, você, que é uma mulher inteligente e saudável, começou a ter os benefícios da gestrinona na parte de melhora de celulite, de ganho de massa magra. Então, só você sabe, e as pessoas que te seguem sabem o esforço, né? Porque outro dia eu vi você fazendo exercício e até eu fiquei cansado de ver os seus exercícios. Então, isso é muito importante, né? A pessoa que é correta e ética, e todos nós da Clínica Elcimar Coutinho compartilhamos dessa opinião, jamais a gente vai falar de chip da beleza. A gente tem que ter muita responsabilidade, consciência na hora que a gente vai prescrever a gestrinona, e muitas vezes a gente faz associações com a gestrinona também. Existem outros hormônios que a gente pode associar. Doutora, a gente está conversando aqui, tem um monte de perguntas. Querem saber da menopausa, querem saber de endometriose. Vamos falando e depois a gente vê as perguntas? Vamos falando. Então vamos falar um pouquinho assim. A gestrinona ela foi criada para ser uma contracepção de uso semanal. Então a paciente, pela via oral, ela usava uma vez por semana com o intuito de contracepção. E a grande ideia genial do Dr. Elcimar Coutinho foi colocar uma pequena dose dentro de um tubinho de silicone para que essa gestrinona fosse liberada de uma maneira contínua para a paciente, sem flutuações, sem picos e sem excesso. Muito bem. Aonde que a gestrinona tem seu maior benefício? Na endometriose. A endometriose é uma doença estrogênio dependente e de caráter inflamatório. Então, as mulheres que têm endometriose e optou-se pelo tratamento clínico, quando a gente prescreve gestrinona para essas pacientes, a inflamação da doença regride. E uma vez que essa inflamação regride, todos aqueles nervinhos que estão circundando, que estão ao redor da lesão de endometriose, eles deixam de ser inflamados. E uma vez que deixam de ser inflamados, vai menos informação de dor para o cérebro. Então, a gestrinona é uma excelente medicação para tratar a endometriose e para tratar também miomas uterinos. Dependendo do caso, a gente consegue evitar uma cirurgia, tanto em relação à endometriose, quanto em relação aos miomas. Então, essa seria uma primeira indicação da gestrinona. Ela tem uma característica muito peculiar de ir direto em encontro às lesões de endometriose e, na lesão de endometriose, diminuir o ambiente estrogênico e diminuir a inflamação. Então, muitas pacientes que nos procuram, que têm cólica, que têm muitas vezes... os sintomas de endometriose, eles são muito floridos, né? Mas quando a gente está diante de uma paciente que tem endometriose, pensando no tratamento clínico, o primeiro hormônio que a gente pensa é a gestrinona. E o sangramento é zero, né, doutor? Sim. Como a gente... Então, vamos lá para a segunda indicação da gestrinona. A gestrinona tem uma característica de diminuir o fluxo sanguíneo que vai para o útero. Então, ela deixa a parte interna do útero mais estável. Então, a gente diminui, sim, aquele fluxo sanguíneo durante o período menstrual. E dependendo da dose que a gente usa da gestrinona, a gente consegue deixar essa mulher sem menstruar. E para a grande maioria das mulheres, não menstruar é uma bênção. Para mim Porque é uma bênção. E até aquelas mulheres que no começo eram a favor, não, eu gosto de menstruar, depois que elas ficam sem menstruar,
elas falam, nossa, que maravilha, doutor, foi muito bom ficar sem menstruar, foi muito bom ficar sem ter cólica. Uma Uhum. outra indicação é em relação a TPM, em relação à enxaqueca. Eu queria explicar por que, que as mulheres têm TPM e por que, que as mulheres têm enxaqueca pré-menstrual. Isso está relacionado com a flutuação hormonal. Então, durante o ciclo normal, o ciclo menstrual normal das mulheres, existe uma grande flutuação hormonal. Então, por exemplo, na ovulação, o estradiol, que é um hormônio que as mulheres produzem, ele vai lá para cima. Tá. 10 dias antes da menstruação, o estradiol vai lá para baixo. E qual que é a repercussão disso? O estradiol, quando está lá em cima, ele é precursor de serotonina. Então a mulher fica bem, fica feliz. Quando ele está lá embaixo, não tem como fazer a serotonina. E é isso que justifica a labilidade emocional. A mesma raciocínio é pela enxaqueca, para aquela dor de cabeça. Quando o estradiol está lá em cima, as artérias do cérebro abrem. Quando o estradiol está lá embaixo, as artérias do cérebro fecham. E esse aumento de fluxo de sangue, diminuição do fluxo de sangue, é responsável pela enxaqueca. Então, quando a gente entra com a gestrinona, a gente deixa essa mulher estável, não tem mais flutuação hormonal. E a TPM some e a enxaqueca some. Então, eu já consegui vários benefícios para essa mulher. Se essa mulher tem, porventura, endometriose, a gente vai tratar a cólica dela. A gente vai melhorar uma dor na relação sexual, porventura. A gente vai deixar ela em amenorreia, ou seja, a gente vai deixar ela sem menstruar. A gente vai deixar ela sem TPM, a gente vai deixar ela sem enxaqueca, a gente vai deixar essa mulher livre para voar e para ser quem ela quer que seja. Desde que ela tenha consciência que ela precisa ter bons hábitos de vida e viver de uma maneira saudável. E o nosso comprometimento com a nossa saúde exige uma coisa: esforço. Infelizmente é assim, ou felizmente. Doutor Gestrinona é vida, é felicidade. Amanda, eu concordo com você. Agora, depois que a gente falar de todos os benefícios da gestrinona, eu acho que vale a pena a gente falar também, isso é fundamental, de algumas situações que a gente tem que ter cuidado em relação à gestrinona, Tá, pensando na saúde, principalmente na saúde cardiovascular das nossas pacientes. Não é legal. toda paciente que vai poder usar a gestrinona. E isso não é nenhum demérito. A gente tem que adequar e individualizar a prescrição hormonal para a natureza das mulheres e para o cenário onde ela está inserida. Então, Quem algumas que não pacientes... pode, doutor? Vamos lá, então. A gestrinona, ela tem inúmeras características positivas, né? Como a gente está falando. Mas, por exemplo, uma coisa que a gente já falou, aquela mulher que não tem bons hábitos de vida, aquela mulher que é Sim. sedentária, aquela mulher que regularmente faz uso de bebida alcoólica, aquela mulher que tem aquela circunferência abdominal aumentada, aquela Tá. barriguinha lá em cima, isso tudo, por trás disso tudo, existe uma coisa chamada inflamação. Essa mulher está desequilibrada do ponto de vista metabólico, do ponto de vista endocrinológico. Então, se eu entrar com a gestrinona para essa mulher, eu vou desregular ainda mais a parte metabólica dela. Eu vou levar a uma situação conhecida como resistência insulínica. Eu vou desregular todo o metabolismo da insulina. Então, o que vai acontecer com essa mulher? Essa mulher vai ter um ganho muito intenso de líquido, vai inchar muito. Essa mulher vai ter sintomas androgênicos, o que são muitas vezes queda de cabelo e Ah, acne. Essa tá. mulher vai aumentar marcadores inflamatórios no sangue dela. Então, a gente consegue avaliar esses marcadores inflamatórios solicitando um exame de sangue. Então, muitas vezes a gente vê aumento de, só para dar um exemplo, de ferritina, aumento, diminuição de HDL, aumento de hemoglobina, de hematócrito. Então, eu estou contribuindo, está sendo um gatilho para eu aumentar o risco de doença cardiovascular nessa mulher. Então, por isso que eu Entendi. falo, a gestrinona pode ser ótima, mas ela pode não ser tão boa. E isso envolve prescrição com consciência e responsabilidade. E, de novo, não é nenhum demérito. O mais importante que um médico possa falar para suas pacientes é de ter bons hábitos de vida.
né? Então a gente procura primeiro equilibrar essa paciente, conversar com ela, mostrar que às vezes a gestrinona para ela pode naquele momento não ser uma boa opção e a gente tem outros hormônios que são excelentes também, né? Então isso tem que ficar claro, porque o nosso comprometimento como médico é com o bem-estar, mas principalmente com a saúde das nossas pacientes. Sem dúvida nenhuma. Doutora, a partir de que idade que pode começar a usar? Olha, os implantes e os hormônios que são colocados dentro, dependendo do hormônio, a gente tem hormônios que são mais neutros, obviamente, né? Então, por exemplo, aquela menininha que tem seus 15 anos, que já tem sintomas que são muito sugestivos de endometriose, a gente pode colocar um hormônio mais neutro, né? Existem outros derivados de progesterona, outros tipos de hormônios, então a gente já pode colocar nessa menininha. Algumas pacientes que nos procuram, elas têm puberdade precoce, então a gente, para dar uma segurada nessa evolução, da sua maturidade sexual, a gente pode colocar um pouquinho outros tipos de hormônios. Agora, particularmente em relação à gestrinona, a primeira coisa que eu falo a paciente ela tem que ter uma certa maturidade e ela tem que entender quais serão os benefícios para ela e quais serão potencialmente alguns riscos, né? Porque se eu estou diante de uma paciente de endometriose, eu não estou tratando uma endometriose, eu estou tratando uma mulher com endometriose. Então eu preciso olhar essa mulher como um todo, né? Como é que vai ficar a endometriose dela? Eu vou ter benefícios? Vou ter benefícios, ótimo. Mas como é que vai ficar a cabeça dela, o cérebro, né? Quais são os hormônios que são importantes para irem até o cérebro e para dar uma sensação de bem-estar? Será que essa paciente que eu estou tratando de endometriose, porventura ela possa ter alguns efeitos adversos? E aí eu vou ter que saber lidar com esses efeitos adversos, controlar eventualmente um ganho de líquido, encaminhar para uma boa dermatologista para ajudar a tratar a pele, cabelo. Então, existem muitas variáveis, né? Normalmente, numa paciente novinha, a gente deixa a gestrinona para depois. A gente prefere entrar com outros hormônios mais neutros. Legal. Doutora, e na parte contraceptiva? Como que ele age? Perfeito. Na parte de contraceptiva, a eficácia dos implantes com gestrinona, a gente adequando a dose para o peso da paciente, ela é praticamente 100%. Né? A gente não tem nenhuma... Eu falava 100%, mas eu tinha um pouco de medo, assim, de ser... Posso falar 100% mesmo, então? Pode falar, porque além de bloquear o ovário, ou seja, quando eu falo bloquear o ovário, a gente não deixa esse ovário ovular. Então, esse ovário não ovula. Outra coisa, a gente deixa as tubas uterinas quietinhas. Elas não conseguem pegar o óvulo. A parte interna do útero fica bem fininha. Então, se tiver embrião, ele não consegue se implantar. E o muco da vagina e do colo do útero, ele fica muito espesso. Ele dificulta a subida dos espermatozoides. Então, a gente tem vários mecanismos associados aí. A mulher não ovula, as tubas não conseguem pegar o óvulo, o embrião não consegue se implantar no endométrio e o muco cervical da primeira parte do útero, ele fica espesso, os espermatozoides não conseguem subir. Então, a eficácia contraceptiva da gestrinona é perto de 100%. A gente tem que tomar cuidado porque, às vezes, as nossas pacientes, elas vêm colocar gestrinona e elas estão ovulando. Né? Então, pode? Não, a gente coloca a gestrinona, a gente sempre pergunta que fase do seu ciclo está. Eu estou perto da ovulação. Então eu falo, querida paciente, então você se proteja, use um preservativo, uma camisinha por 10 dias. Depois de 10 dias, ok. Seria a única coisa que poderia justificar a falha do implante. Eu coloquei o implante, a paciente está ovulando, não falou para mim, ela tem relação nesse dia, 2 dias depois, e aí ela tem um risco potencial de ficar grávida. Entendi. Doutor, você está falando de relação e a parte da libido, que é uma parte assim muito importante, né? Ainda mais para as mulheres acima de 40, que para a mulher tudo é muito ingrato, né? Então, e esse gestrinona, ele é lascado de bom, ele ajuda mesmo, né? Nesse sentido. A gestrinona, ela melhora a libido. Isso aí não tem nem o que duvidar disso daí.
É. Eu sempre falo para os pacientes, né? A libido, ela envolve outras variáveis que não o hormônio. A libido envolve o relacionamento interpessoal, a libido envolve estressores sociais, a libido envolve a saúde do parceiro, a libido envolve a própria sexualidade da mulher, como ela se vê, como é que está o grau de bem-estar dela com ela mesma e o É. equilíbrio hormonal. Então, existem várias variáveis, né? A grande maioria das mulheres que a gente prescreve gestrinona, elas melhoram sim a libido. A gestrinona, ela tem uma característica de aumentar a vascularização do clitóris, e isso é muito importante para o prazer da mulher. Então, a gente vê que sim, aumenta essa parte da libido. Como eu falei, todas essas variáveis são tão importantes quanto a variável do hormônio. E com o passar do tempo, porque a gestrinona ela deixa o ovário quietinho, às vezes a produção de testosterona cai. E Hum. dependendo do cenário que a mulher está, às vezes a gente associa um pouquinho de testosterona e um pouquinho de estrogênio também. A gente sempre tem a tendência e a obrigação, como eu falei, de buscar o equilíbrio. A gente tem que deixar essa mulher equilibrada. Nem falta e nem excesso. Isso, ao meu modo de ver, é responsabilidade, isso é compromisso e a saúde que a gente tem que buscar nas mulheres. Doutora, você acabou de falar e veio uma pergunta assim: qualquer gineco pode prescrever? E na verdade, não, né? Esse gestrinona, esse específico que eu coloco, por exemplo, que eu coloco há 18 anos já, é aí na clínica de vocês, não é em qualquer lugar que a gente encontra, né? Amanda, na verdade, eu acho que até uma preocupação do Dr. Ocimar é de difundir a parte de Hum. conhecimento, né? Então, lá em Salvador, existem alguns cursos que são Uhum. realizados no decorrer do ano, onde uma média de 40 médicos vão, existe uma equipe onde a gente dá aula para esses médicos, existe um dia de prática também. Então, cada vez mais está aberto também para colegas ginecologistas poderem fazer a prescrição desses implantes. Agora, o que vai diferenciar um médico que vai ser bem sucedido e um médico que às vezes possa, porventura, encontrar alguns problemas? E a É. resposta é bom senso e conhecimento da fisiologia da mulher e entender principalmente que a nossa prescrição ela precisa ser baseada, de novo, na natureza de cada mulher e no cenário de vida onde ela está inserida. A gente não pode mudar a natureza de cada paciente. O grande ponto positivo de se utilizar os implantes, que nos dão a oportunidade de prescrever uma associação de hormônios, é poder individualizar o tratamento para cada mulher. Não é uma receita de bolo, não é gestrinona pura para todas, não é só testosterona. A gente vai poder identificar. Então, obviamente, tudo na medicina, as pessoas que se sentem e são espertas no assunto, elas podem prescrever, né? Tá. Tomar cuidado também com a inserção dos implantes, com a retirada dos implantes, isso é uma coisa muito importante. A gente utiliza implantes que são inabsorvíveis, que a gente precisa tirar. É um tubinho de silicone que ele não é absorvido. E por que foi optado por um tubinho que não é absorvido? Em Não. primeiro lugar, porque em sendo tubinho de silicone não absorvido, o silicone é inerte para a mulher. É igual o silicone da prótese, ele não faz mal. E ele permite uma liberação constante do hormônio, uma liberação que independe da temperatura e do metabolismo da paciente. Então, a gente tem uma liberação constante e sem picos hormonais. O nosso objetivo é deixar o hormônio na faixa de normalidade. A gente não pode trabalhar com excessos. Uma outra explicação por optar por implantes não absorvíveis de silicone é o seguinte: se porventura, durante o tratamento, a gente precisar retirar esses implantes, a gente vai tirar. E Entendi. no momento vai cessar o efeito desse hormônio no seu corpo. E uma outra indicação também é o que eu questiono
quando a gente, se porventura a gente trabalhasse com implantes que são absorvíveis, esse polímero do implante, ele é Ah. absorvido também. E ele vai para onde? Será que ele faz mal? A gente fica Entendi. preocupado em não aquecer a comida no micro-ondas com plástico. Então, são várias coisas que foram pensadas para a gente poder trabalhar com esses implantes, né? Doutor, uma coisa bacana para falar também, aonde que exatamente no corpo, onde é que pode colocar esse implante e como que funciona? Anestesia local, como que é? Porque tem pessoas que têm curiosidade em saber também. Perfeito. Quando a gente coloca os implantes, infelizmente não dá. O tubinho ele é bem fininho, bem molinho, ele tem um diâmetro de 2 milímetros. Não dá para colocar tudo num tubinho. Então a gente usa um conjunto desses tubetes bem fininhos, né? Tá. Então Uhum. esse conjuntinho a gente faz uma incisão praticamente microscópica, bem pequenininha, no bumbum, na nádega da Sim. paciente. E a gente coloca esses implantezinhos. A colocação é feita com anestesia local. O maior desconforto é quando a gente está colocando o anestésico, ele arde um pouquinho. Depois que pegou o anestésico, depois de 10, 15 Não sente segundos, a nada. paciente não sente mais nada. Para Bacana. retirar, é a mesma coisa. Para retirar, dá um pouquinho mais de aflição, porque muitas vezes a paciente sente a gente puxando os implantes, mas a gente fazendo um bom bloqueio anestésico, vai tudo muito bem. Então, eles são colocados na região da nádega. É muito importante que tenha uma gordurinha lá, a gente acha um lugarzinho de ter um pouquinho mais, uma gordurinha, porque é pelos capilares, pelos vasinhos bem fininhos dessa gordurinha que o hormônio vai ser absorvido. E desses vasinhos da gordura, eles vão diretamente para a corrente sanguínea. E da corrente sanguínea, os hormônios vão para o cérebro, para a mama, para o osso, para o músculo, né? Falando em osso e músculo, uma outra indicação muito importante da gestrinona é Uma. ganho de massa óssea. É impressionante, Olha. muitas mulheres que estão, eu vou falar dessa fase, na pós-menopausa, na fase de climatério, e elas têm uma osteopenia, elas têm uma diminuição da massa óssea, ou até mesmo a osteoporose, a gente, com o passar do tempo, a gente faz essas mulheres ganharem osso. É uma coisa impressionante, ano após ano, a gente pede a densitometria óssea e a gente vê que essas mulheres estão ganhando osso. Então, é uma outra indicação da gestrinona. E menopausa? E na função menopausa? Vamos lá. Eu sempre falo para as pacientes, quando a mulher entra na menopausa, ou seja, quando tem uma diminuição da função ovariana, o ovário ele está cansado, ele não consegue produzir mais os hormônios que fizeram da mulher a mulher que ela sempre foi a vida inteira. Então, ela entra na menopausa. Tem um Uhum. esgotamento da função ovariana. E, Uhum. em contrapartida, é a fase da vida dela que ela tem mais maturidade e independência. Tá. Então, o que, que a gente precisa fazer para essa paciente? A gente precisa restabelecer o equilíbrio hormonal. A gente Uhum. precisa dar um ováriozinho novo para ela, o mais próximo dos ovários dela. E isso os implantes conseguem proporcionar para essas mulheres. Então, eu estou diante de uma mulher que tem maturidade, que tem independência, que tem tudo para ser feliz. Eu Uhum. devolvo o equilíbrio hormonal para ela, né? Eu explico para ela que o mais importante nessa fase de vida é ela ter bons hábitos de vida, ela fazer atividade física regular, diária, ela se alimentar Uhum. direitinho. Então, eu estou devolvendo um ováriozinho novo para ela. Eu estou proporcionando qualidade de vida para ela e eu estou diminuindo o risco de doenças relacionadas com o processo de envelhecimento. Como, por exemplo, o que eu acabei de falar, a osteoporose, e a gente Ah. pode falar também de doença cardiovascular, que é a principal causa de mortalidade na pós-menopausa. A gente vai Uhum. diminuir a chance de Alzheimer. Então, existem muitos benefícios. E qual é o papel da gestrinona na fase da pós-menopausa? Na fase da pós-menopausa, eu não preciso mais me preocupar com ovulação. Então, eu Não. consigo usar uma pitadinha de gestrinona, uma dose bem baixinha de gestrinona. E é interessante usar uma dose baixinha de gestrinona? Sim, porque com essa mesma dose baixinha de gestrinona, eu tenho os benefícios no tocante à parte de massa magra, que as mulheres precisam. Eu Que cons... pede, né? e se eu estou usando pouca gestrinona, eu vou ter menos efeitos colaterais. Às vezes eu vou ter Hum. menos, com certeza eu vou ter menos inchaço,
né? Porque isso pode acontecer, porque quando eu estou fazendo massa magra, é normal quando a gente faz músculo que tem a retenção hídrica. Então, nessa fase da pós-menopausa, eu uso um pouquinho de gestrinona. Com esse pouquinho de gestrinona, ela vai ter osso, ela vai ter músculo. E agora os benefícios dessa fase, com esse pouquinho de gestrinona. Eu protejo o endométrio dela, eu evito que esse endométrio cresça, que é a parte interna do útero. Então, eu estou protegendo contra câncer de endométrio. Eu estou protegendo a mama dessa paciente. A gestrinona, por ser um antiestrogênico e antiprogestogênico, ela protege a mama das mulheres. Muitas mulheres que não usam prótese mamária, que elas não usam silicone, elas falam pra gente, nossa, doutora, a minha mama diminuiu de tamanho. Sim, diminuiu, porque a gestrinona está protegendo a sua mama, ela está diminuindo a densidade mamária. Então, eu tenho benefícios na pós-menopausa, no tocante à proteção mamária, proteção endometrial, ganho de massa magra e proteção de endometriose, né? E, obviamente, todos os cuidados que a gente falou, a gente tem que sempre olhar o perfil da paciente para saber se a gente pode prescrever gestrinona ou não. Por exemplo, aquelas mulheres que têm maior chance de ter trombose, elas têm uma doença chamada trombofilia, eu tenho que tomar cuidado com a gestrinona, porque nessas mulheres, se eu prescrever a gestrinona, isso pode ser o gatilho para elas terem uma trombose. Não tem problema, eu tenho consciência, eu tenho responsabilidade, eu não vou prescrever a gestrinona para elas, mas eu posso prescrever 2 hormônios e devo prescrever 2 hormônios fantásticos, que são bioidênticos, que são seguros pela via dos implantes e não aumentam o risco de trombose, que é a testosterona e o estradiol. E nessa fase de vida da mulher, o protagonista tem que ser o estradiol, que vai dar colágeno, que vai dar a produção de serotonina, que vai dar uma boa lubrificação vaginal, importantíssima para a libido. Imagina uma paciente que não tem uma boa lubrificação vaginal. Ela vai ter relação e ela sente dor. O problema dela não é falta de testosterona. O problema dela é que a vagina dela não está apta para ter uma relação sexual. Então, se dói, se corta a vagina durante a relação, a libido dela vai estar baixa. Então, numa pós-menopausa, eu gosto muito da combinação de estradiol, de testosterona e da gestrinona. E a testosterona nessa fase é muito interessante também. Não só para libido, mas para memória, foco, concentração, qualidade do sono e humor. Então, eu acho que o segredo de tudo isso, principalmente nessa fase da pós-menopausa, é a gente fazer uma boa combinação hormonal, deixar equilibrado para essa paciente, para a gente poder colher todos esses benefícios. Doutor, mais ou menos que idade que é isso? Mais ou menos, assim, você sabe falar? Olha, sei. A média da menopausa, vamos colocar em torno dos 50 anos, né? Obviamente, tem mulheres que entram na menopausa antes. Então, tem mulher que entra na menopausa aos 40 anos, né? A gente define isso daí como uma falência ovariana prematura. E tem mulheres também que aos 55 anos, elas estão ovulando todo mês. Uau! Então, isso vai depender muito da genética da paciente, vai depender muito de como essa mulher viveu no decorrer da vida dela. Será que ela foi submetida por algumas substâncias que porventura possam ser tóxicas para o ovário, como, por exemplo, alguns tipos de alimentos, quimioterapia, poluição, etc, etc. Tem uma amiga aqui falando que ela entrou com 42 anos. Doutor, quando você falou da menopausa, as pessoas têm calor, têm aqueles sintomas, assim, colocando o gestrinona, ela passa por esse período sem nem perceber que está passando? Sim, na verdade, uma mulher assim que já vem usando gestrinona ou outros tipos de hormônios, ela vai passar por esse período e nem vai saber, porque ela já está equilibrada do ponto de vista hormonal. Mas, quando ela entra na menopausa, a gente precisa mudar um pouquinho a característica dos hormônios dela. Então, aquela combinação que ela usava na transição, no período reprodutivo ou na transição menopausal, quando ela entra na menopausa, a gente muda um pouquinho os tipos de hormônios e a concentração desses hormônios, porque a gente precisa atender a outros objetivos. A gente precisa respeitar a fisiologia
da mulher. Então, na pós-menopausa, eu não posso usar como protagonista um hormônio que é antiestrogênico. Isso não tem sentido nenhum. Então, na pós-menopausa, o meu protagonista vai ser o estrogênio. E aí sim eu vou pensar, a partir desse estrogênio, quanto eu vou entrar de testosterona e o quanto eu vou entrar de gestrinona. Porque essa mulher, quando estava no período reprodutivo ou na transição, muitas vezes ela estava com o protagonista sendo a gestrinona. Agora a gente vai mudando um pouquinho. Por que isso? Porque a gente tem que oferecer para essa mulher o equilíbrio hormonal. E o equilíbrio hormonal é o mais perto o que o ovário produziria. A gente precisa dar para essa mulher as menores doses hormonais. Nosso objetivo na pós-menopausa não é restabelecer os níveis hormonais que ela tinha aos 30 anos. O nosso objetivo é dar a menor quantidade de hormônio para que ela possa usar sempre. Quando que ela vai parar a reposição hormonal dela? Na última consulta. E sempre na última consulta a gente vai reavaliar os exames, vai ver que está tudo bem, essa mulher ela está ativa, essa mulher ela está bonita, ela está sexy, e ela não vai querer parar. Mas a gente tem que ter a responsabilidade de sempre ir dando para essa mulher a menor quantidade de hormônios e sempre dentro de um cenário ver como é que estão os exames dela, em relação... Equilíbrio. Esse é o segredo da vida, né? Da felicidade, do bem-estar. Ó, tem uma amiga aqui falando, é válido gestrinona aos 70 anos para auxiliar osteoporose se não houver contraindicação? Olha, aos 70 anos, a primeira pergunta que eu preciso saber é, essa paciente já vinha usando reposição hormonal? Ou ela nunca usou reposição hormonal e vai ser a primeira vez que ela vai usar, né? A gente fica muito triste quando a paciente perde a janela de oportunidade da gente fazer a reposição hormonal dela. Então, a partir do momento que ela está na transição menopausal ou entra na menopausa, é de bom tom que eu já faça a reposição hormonal. Essa reposição hormonal vai proteger os vasos dela, vai proteger contra infarto, por exemplo. Então, essa mulher que já vinha usando e tem 70 anos, e eu avalio essa mulher, ela tem saúde vascular, os vasos estão saudáveis, eu posso colocar um pouquinho sim de gestrinona. Mas aquela mulher que os vasos estão cheios de placa de gordura, ela perdeu a janela de oportunidade, ela nunca recebeu hormônio, esses vasos estão doentes. Se eu prescrever gestrinona para ela, eu posso liberar alguma placa. E essa mulher pode ter um AVC. Então tem que tomar cuidado com isso. Né? Então, por isso que eu falo, tem que conhecer muito o que você está fazendo, é muito seguro desde que você conheça e você tem que prescrever com responsabilidade para as nossas pacientes. Então, aquela mulher que, se eu julgar que eu não vou entrar com gestrinona para ela, existem outras alternativas também. Mas a gente fica triste, né? Porque se essa mulher já tivesse feito uma reposição hormonal e ela estivesse seguindo na menor dose possível, com segurança, com responsabilidade, dificilmente ela ia ter osteoporose. Dificilmente. Entendi. Doutora, a última pergunta. É possível colocar um implante de gestrinona junto com testosterona antes da menopausa? Sim, a gente pode fazer isso daí. Então, para algumas mulheres, né, respeitando a natureza de cada mulher, qual é o objetivo que a gente quer, a gente pode associar a gestrinona junto com a testosterona, a gente pode associar a gestrinona junto com o estradiol, ou a gente pode fazer uma combinação dos três também, gestrinona, estradiol e testosterona. Entendi. Doutor, só para concluir, as pessoas que vão, como que elas sabem o que precisa para colocar o implante? É claro que ela vai, faz uma consulta, e aí o segundo passo é o quê? É exame? Como que é? Qual que é o segundo passo para colocar? As pacientes que nos procuram, elas já vêm com os exames, né, que a gente requisita. Então, quando elas ligam para marcar uma consulta, as meninas que estão no telemarketing, as nossas secretárias, elas já fazem uma lista de exames, exames laboratoriais, exames de imagem, para que a gente possa avaliar o contexto como um todo, né? Então, elas vêm com os exames. E mais importante, os exames são muito importantes, mas eu sempre falo para as pacientes, eu não posso avaliar um papel, né? Então, o mais importante é a conversa que a gente tem com as pacientes, avaliar as queixas dela, né? Uma paciente que, por exemplo, engravidou e me traz uma informação que engordou 30, 40 quilos numa gestação, isso me traz uma informação muito importante em relação ao metabolismo dela. Então, só dela me dar essa informação,
eu já estou direcionado para esse ou para aquele hormônio. Aquela Tá. paciente que não está dormindo bem, que está numa menopausa, por exemplo, eu já sei que eu vou ter que dar um pouquinho de testosterona, porque quem faz o sono REM, que é aquele sono que faz a gente dormir bem à noite e faz a gente acordar descansado, independente de quantas horas a gente dorme, é a testosterona. Aquela paciente que eu vejo que está com uma massa magra durante a consulta, Ah, muito pouco, aquela paciente que é branquinha, de olho azul, pesa pouco, eu já sei que porventura o osso dela não vai estar muito bom, vou pensar em gestrinona. Então, a consulta clínica, o nosso bate-papo, essas informações que a gente colhe, elas são essenciais. Então, eu tenho a minha consulta, né, a gente chama disso de anamnese, o que eu converso com a paciente, os exames que ela me traz. Se a paciente tem uma mama muito densa, que a gente olha na mamografia, que está tudo branco, eu sei que eu ah. vou entrar mais com gestrinona para ela. Então, é um conjunto de variáveis, né, para a gente poder oferecer o melhor para os pacientes de uma maneira equilibrada. Doutor, palmas pelas explicações. Muito obrigada por estar aqui esclarecendo, dividindo aqui o seu conhecimento e só tenho que agradecer. Tem um monte de gente que fez um monte de pergunta que não dá para responder, que senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Todo mundo pode entrar aqui no Instagram da Clínica Silmar Coutinho, que as perguntas vão ser respondidas todas, sem exceção. E se quiser saber de outras coisas também, pode entrar, porque lá, gente, ó, eu estou há 18 anos e não largo por nada. Obrigada, viu, doutor? Obrigado você, Amanda. Parabéns de coração. E se todo o resultado positivo que você tem é em função, como eu disse, das suas escolhas e de optar por bons hábitos de vida. Então, eu fiquei muito feliz, honrado por participar desse bate-papo com você e da gente poder orientar as pacientes de uma maneira ética, responsável, que é isso que a gente procura fazer. Legal, boa noite, viu? Muito obrigada. Tchau, boa noite. Tchau. Gente, que papo, hein? Nossa, eu imaginava que ia ser bom, mas eu não imaginava que ia ser tão bom. E se vocês ficaram com dúvidas, querem esclarecer algumas coisas, entre em contato lá. Fabinho, conseguiu entrar, nos achou. Eu nem falei muito aqui com vocês, porque, imagina, um doutor fazendo essas explicações, dando essa aula, né? Não tem nem como interromper. Então, eu tenho certeza que se vocês quiserem, vocês podem entrar lá e eles vão responder para vocês, assim, com o maior prazer. E queria agradecer, foi demais, amiga galega, não falei que você ia adorar, que era o nosso assunto, que a gente ia gostar. As perguntas serão via direct, isso no Insta da clínica. Fernanda, pode mandar Elcimar, Clínica Elcimar Coutinho. E, gente, domingo teve a live do doutor Elcimar. Olha lá, ó. Clínica Elcimar Coutinho. Fernanda, pode mandar direct para lá. E eu não sei se está salvo, você está lá no Instagram. Quem puder, entre e assiste, porque o doutor Elcimar, ele é um mestre, ele é um gênio, ele é tão... Quando eu vou lá, às vezes eu ia na clínica para fazer consulta, né? Que eu sempre passo por consulta, levo meus exames para ver se está tudo ok e passo pela consulta. E eu sempre ia com alguma pergunta para saber. Eu chegava lá, ele começava a falar, eu parava assim, ó, ficava hipnotizada pela sabedoria deste homem. E nem perguntava nada e ele me explicava muito mais do que eu queria saber. Ó, aqui na clínica do doutor da clínica Silmar Coutinho, tá falando que tá no YouTube, tá? Então é isso, gente. Muito obrigada por vocês terem prestigiado, terem participado dessa live aqui comigo. Vocês me conhecem, sabem que eu adoro falar de saúde, de bem-estar, de coisas que me faz bem e eu adoro dividir com vocês também. Eu quero recomendar e quero trazer gente aqui com propriedade, profissionais, para explicar para vocês, para falar exatamente. Eu estou aqui como paciente, né? Então é claro que as minhas informações, as minhas palavras são muito diferentes da do doutor. Por isso que eu fiz questão de trazer o doutor. Fabi, arrasou! Obrigada! Gente, muito obrigada, viu? Boa noite e até a próxima.